Você falou que em 2019 aconteceu uma coisa curiosa lá, que a gente postou. Cara, não, a gente falava assim, cara, porque a data, o que é a data limite, né? Pra quem tá ouvindo e de repente não viu o documentário. A Ellen, que era uma entrevistadora do Pinga Fogo, ela pergunta pro Chico Xavier sobre a nova era, a tal da era de aquário, transição planetária e coisa e tal. E o Chico começa a falar que há um certo condicionamento para a humanidade chegar nessa era. E esse condicionamento teria sido um prazo de 50 anos, dado a partir da chegada do homem à Lua. A partir da chegada do homem à Lua, esse foi considerado um feito científico pela alta espiritualidade que gerencia o planeta Terra. Então eles falaram, cara, vamos ver, daqui para 50 anos, esses caras não vão se matar numa guerra nuclear. Então o Chico começa a falar isso no Pinga Fogo. Olha, se não houver uma guerra de extermínio aí nos próximos 50 anos, uma guerra nuclear, então a humanidade pode esperar de fato a chegada desse novo tempo, dessa mudança que ele falou, de uma nova era e tudo mais. Mas ele condiciona bem a questão nuclear. E a questão nuclear chamou atenção, porque eu fui fazer pesquisa para o documentário, depois para o livro, né? Existe hoje um arsenal de 16 mil ogivas nucleares no planeta. Das quais você tem aí 4 mil ogivas, mais ou menos, são ativas. Ogiva, pô, para quem está vendo a gente, é como bombas como aquela que caíram em Hiroshima e Nagasaki, só que muito mais poderosas. 4 mil ogivas ativas, uma média de 8 mil ogivas inativas, mas que tem que ser gerenciadas porque tem potencial de explosão. E mais ainda umas 4 mil ogivas que já estão completamente desativadas. Então a gente está sentado num barril de pólvora, basicamente. Se houver uma guerra nuclear, acaba com tudo. Então o Chico condiciona a não realização de uma guerra nuclear nos próximos 50 anos, contando da chegada do homem à Lua. Deixa eu só fazer uma interrupção. Eu tinha entendido até outra coisa, eu vi o documentário. Muitas pessoas falam uma guerra, então era uma guerra nuclear. Uma guerra de... Guerra de tirinho não tá contando. Não, porque... Mundial, talvez guerra mundial. Porque se você entrar... Todo lugar tá tendo alguma guerra. Na Síria tá tendo uma guerra. Inclusive tem um site chamado War and Conflict Monitor. Você tem N conflitos civis acontecendo, conflitos com potencial bélico nuclear, tipo Paquistão e Índia. São 2 países que, entre aspas, têm armamentos nucleares e pode acontecer alguma coisa. Você tem guerras que são guerras civis, mas que são monitoradas. Isso tá tranquilo. Então tudo tá rolando. A questão seria a detonação de uma bomba nuclear. Kim Jong, Kim Jong sumiu, né? Não sei se vocês repararam. Era um cara gordinho, era totalmente... Era a febre de 2018, era Kim Jong. E eu lembro até que eu particularmente olhei e falei, cara, alguém da chefia pôs o dedo, né? Porque 2018 o Prêmio Nobel da Paz foi uma mulher de uma ONG pró-desarmamento nuclear e ela metia o dedo na cara do Trump e do Kim Jong sem medo. Ela falava, vocês são 2 moleques pequenos e tal. Eu falei, cara, essa mulher... E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu falei, cara, essa mulher é foda. E depois disso ela sumiu, né? Então a gente não pode, né, no caso da profecia, uma guerra nuclear. Que isso fique bem claro para falar, que um monte de gente fala, teve guerra e não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Até eu, na minha ignorância, pensava, falar, já teve a guerra, isso aí já foi por água abaixo. No Pinga Fogo ele cita o termo guerra de extermínio. E o Chico ele tinha um esquema de círculos, né? Então uma coisa era o Chico para o grande público, para 10, 20 mil pessoas que iam lá para pegar R$5 uma cesta básica na porta da casa dele. Outra coisa era o Chico Xavier para o pessoal que estudava. Outra coisa era o Chico Xavier com o núcleo de mediunidade dele. Outra era com os amigos próximos. Então eu conheci muito Geraldo Lemos, né? Conheço muito Geraldo Lemos, que é amigo próximo. John Harley, amigo próximo. Caras que frequentavam a casa de Chico Xavier, para quem ele detalhava muito as coisas. Então essa guerra teria que ser uma guerra nuclear. E aí você começa a esbarrar nas coisas. Quer dizer, o que acontece com todos os sítios militares onde você tem armazenamento de armas nucleares? É um local que tem N avistamentos ufológicos quase sempre nos lugares. Você vai ter relatos, por exemplo, de bases nucleares onde os mísseis são desativados sob a aparição de fenômenos no céu. Agora, claro, o exército não vai divulgar uma coisa dessa. Como é que o exército vai dizer assim, olha, nós temos aí um orçamento de defesa de $1 trilhão, mas apareceu um troço
flutuando aqui a nossa base, que desativou todos os nossos botões e a gente não sabe o que é, né? Os ETs provavelmente tinham interesse nas armas nucleares, é isso que se imagina. Na contenção do uso das armas nucleares. Se você pegar, por exemplo, literatura ufológica de contatos, abduções, canalizações, contatos telepáticos, uma das coisas mais incomum que tem, principalmente quando você fala de contatos entre a década de 50 e a década de 80, 90 e depois a posteriori perto de 2019, é que todos esses seres têm uma preocupação com o uso das armas nucleares no planeta Terra. Se você pegar historicamente o relato de avistamentos de OVNIs, simplesmente deu um salto violento depois de Hiroshima e Nagasaki. É como se a gente tivesse num condomínio cósmico onde a nossa casa é aquela casa problemática da vizinhança, sabe? Os moleques tacam fogo na cortina da cozinha, ficam gritando na garagem, judiando do cachorro. Então a gente é meio que aquela casa que tem as crianças problemas do condomínio. E é como se eles monitorassem pra gente não explodir o botijão de gás. Basicamente é isso. E chegou a ser falado alguma coisa nisso no documentário, ou soube que você investigou que os extraterrestres interviram em alguma possível bomba que iria explodir? Sim, isso inclusive é um relato. Você tem isso de várias fontes hoje já publicadas, mas esse relato foi validado pelo Paul Hellyer, cara, que foi ministro de Defesa do Canadá por 27 anos. E um cara que, vamos dizer, Canadá ainda era Commonwealth, depois, quer dizer, ainda é, o chefe de Estado do Canadá ainda é a Rainha Elizabeth. Então, eu tô falando de um cara que trabalhou com a Rainha Elizabeth por 27 anos. Então, o cara não ia aparecer num documentário e falar uma coisa dessa porque ele quer likes no Facebook dele, manja, né? E agora o curioso que a gente estava perguntando, né, do que aconteceu. A gente achava que depois de 2019 o documentário fosse dar uma esfriada no interesse dele, né? Mas em 2020, né, com tudo que aconteceu, lá para março, foi uma surpresa pra gente, porque a Anitta publicou no Instagram dela que ela tinha visto o documentário e que ela achava que todo mundo tinha que ver por causa do momento que a gente estava vivendo, né? E o que foi curioso, né? Porque é aquele Instagram que é bunda, 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 data limite, bunda, 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 né? Foi a primeira vez que apareceu uma coisa entre duas nádegas que não era um cu, era o data limite. Porra, e foi... Cara, sem brincadeira, Guru, assim, a gente acho que deu um salto em um mês e meio de 3 milhões de visualizações do documentário por causa do post dela. Então, Anitta, mostre sua bunda, mas mostre o seu cérebro também. Não, intercalar. Dá pra ter as duas coisas. Que coisa maravilhosa. Não, a bunda é boa, mas e o cérebro é melhor ainda. E o cérebro é melhor. Não, chamou dá muita pra atenção. unir as duas coisas, né? Que coisa bonita. Parabéns, Anitta. Estamos aqui agradecendo a você. Cara, foi muito legal. É verdade. A gente nunca agradeceu a Anitta em público. Anitta, cara, você foi foda. Se você estiver vendo esse podcast, vai chegar nela aqui. Vai chegar. Vem até aqui. Vem aqui. E mostre seu cérebro. Venha vestida. E a gente só quer o que tem aqui dentro da sua cabeça. Mas é legal que o texto foi muito legal, assim. Foi inspiracional. A gente surpreendeu muito positivamente a gente.